Contagem regressiva, tanto para o jogo da próxima segunda-feira contra o Flamengo pelas semifinais do Campeonato Carioca, quanto também para o fechamento da janela no dia 4 de abril. O Vasco hoje, internamente, vive exatamente uma corrida contra o tempo, pois tem que preparar o elenco para as semis e montar um elenco para o Campeonato Brasileiro. A gente vai falar exatamente sobre isso aqui neste Fala Gigante, trazer todos os detalhes sobre o clássico dessa próxima segunda-feira, a preparação para esse grande jogo, falar também sobre a partida de ontem, que o Vasco venceu novamente o Bangu em São Januário. Tivemos aí inclusive um recorde de vitórias seguidas que já não era visto na Colina há bastante tempo. E falar também sobre mercado da bola, pois o Vasco segue bastante ativo, se movimentando e buscando novas contratações. Porém, é claro, torcedor vascaíno, antes de começar o vídeo, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Tava dando uma olhada aqui nos dados do YouTube e eu pude perceber que, em média, por vídeo, tem algo em torno de 400 pessoas chegando nova todos os dias. Então, de verdade, se você tá aí do outro lado, seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas Moretti e esse daqui, ó, que você tá, é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Então, se você tá chegando aqui pela primeira vez, se você ainda não é inscrito no nosso canal, realmente é um torcedor do Vasco, se inscreva. Olha o número de inscritos que nós estamos aqui embaixo. Estamos aí com 88.200 inscritos. A gente está num objetivo muito grande, chegar aos 90 mil. Faltam menos de 1.800 inscritos para conseguirmos chegar nessa marca. Então, de verdade, se você está chegando aqui pela primeira vez, ou se você já é um frequentador assíduo desse canal, mas ainda não é inscrito, se inscreva, por favor. Você não tem noção quanto a sua inscrição é importante, principalmente para chegarmos a essa marca importantíssima. Quanto antes, melhor. Se o Vasco está na corrida do tempo contra o tempo deles, a gente também está aqui na nossa corrida contra o tempo. Então, se inscreva, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, pois é fundamental para a divulgação desse vídeo. Também, é claro, aqui embaixo, ative o seu sininho de notificação, gente. Não deixe de ativar esse sininho, pois é ele que vai fazer com que os nossos vídeos cheguem até você e você venha ficar super informado sobre as notícias do Vasco. E também, aqui embaixo, deixe os seus comentários se está empolgado para esse Clássico dos Milhões na próxima segunda-feira. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar primeiramente aqui este Fala Gigante com uma informação importante, pois como a gente trouxe para vocês lá na introdução do vídeo, né, o Vasco ontem bateu um recorde, não um recorde com relação à sua história, mas um recorde com relação ao momento. O Vasco ontem vencendo o Bangu pelo placar de 2-0 em São Januário, mesmo não sendo uma grande atuação, conseguiu aí vencer a sua quinta partida consecutiva. O Vasco antes do Bangu já havia vencido o Flamengo, o Boa Vista, o Trem do Amapá e o Botafogo. Ontem, vencendo o Bangu, chegou a essa quinta vitória. E só para vocês terem noção, a última vez que uma sequência como essa ocorreu foi lá no ano de 2020, há 3 anos atrás, quando o Vasco venceu o Madureira e o Macaé pelo Campeonato Carioca e venceu os 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, no caso Sport, São Paulo e Ceará, e devido a essas 3 vitórias acabou se tornando líder e infelizmente caindo no mesmo ano. Mas essa última sequência de 5 vitórias consecutivas aconteceu exatamente há 3 anos atrás. Lucas, então você está empolgado com essa sequência de vitórias? Não. Pés no chão sempre, tranquilidade, o Vasco não venceu nada e está muito longe de conquistar qualquer coisa. Mas é claro, a gente olhando para um corte pequeno com relação ao passado, já conseguimos ver nitidamente a diferença do nosso clube, a diferença do nosso Vasco. O Vasco que antigamente não colocava medo no Flamengo, hoje coloca. O Vasco que antigamente não tinha chance de chegar às finais do Campeonato Carioca, hoje tem reais. O Vasco que antigamente não tinha chances alguma de disputar contra Fluminense, Flamengo, Botafogo e ser um campeão carioca, hoje tem grandes chances. Então é claro, é pés no chão, mas ao mesmo tempo se animar e ter grandes esperanças com relação ao futuro que está chegando. E, inclusive, é claro, o Vasco se prepara para o futuro, pois na segunda-feira terá a sua primeira grande decisão. Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã às 9h10 da noite. Após Vasco e Flamengo, o Vasco também terá mais uma decisão no meio da semana. Quinta-feira, às 9h30 da noite, dia 16, o Vasco da Gama enfrenta o ABC do Rio Grande do Norte em São Januário. Empate
é pênalti. Após o ABC do Rio Grande do Norte, o Vasco voltará a enfrentar o Flamengo pela segunda partida das semifinais. E aí, caso passe para as finais do Campeonato Carioca, terá aí mais 2 jogos, ou contra a Fluminense ou contra a Volta Redonda. O certo é, torcedor, grande possibilidade dos 5 próximos jogos do Vasco da Gama serem grandes jogos, serem partidas decisivas. E como o próprio Maurício Barbieri deixou bem claro ontem durante a coletiva, o time vencedor se faz de jogos decisivos. E mesmo que o Vasco não avance às finais do Carioca, não conquiste o título Carioca, é importante para o elenco do Vasco estar vivenciando decisão. É importante para o Figueiredo, é importante para o Gabriel Peck, é importante para o Marlon Gomes, é importante para os jogadores mais jovens estar vivendo isso. O desejo de conquistar títulos, o desejo de jogar decisões. E é exatamente isso que empolga, que anima cada torcedor vascaíno. E principalmente é saber que na próxima segunda-feira, contra o Flamengo, no Maracanã, o Vasco vai entrar, sim, buscando a vitória, buscando decidir e buscando alegrar o seu torcedor vascaíno. O problema é que, infelizmente, devido às violências que aconteceram no último Clássico dos Milhões, no domingo passado, nessa tarde de sexta-feira, se reuniram aí com o governador Cláudio Castro, dirigentes dos 4 clubes classificados para as semifinais do Carioca, do Voltaço, do Fluminense, do Flamengo e do Vasco da Gama. Representantes do Ministério Público e da Polícia Militar também estão presentes nessa reunião. Os clubes do Rio e também a FERJ, que é a Federação do Rio de Janeiro, são contra a adoção da torcida única nos estádios, mas o Ministério Público está nesse momento sendo favorável a essa decisão. Então tá nesse problema, tá nessa incógnita. Um lado luta por torcida única, pela Praça de Guerra, que de fato acabou se tornando o Rio de Janeiro nesse domingo passado, e outro lado, que no caso são os clubes e a federação, lutam para que não venha a existir isso de torcida única, porque é acabar com o espetáculo do futebol. Torcida única é a pior coisa que pode acontecer para o futebol carioca. O futebol carioca tem essa mística, tem realmente esse glamour, exatamente pela festa que sempre foi vista nas arquibancadas. Domingo mesmo, diante de tudo que aconteceu, foi uma linda festa pelo lado do Vasco e também pelo lado do rival. Então a gente espera que na próxima segunda-feira, no Maracanã, venha estar Vasco de um lado, Flamengo do outro, numa linda guerra, mas guerra de canto, guerra de arquibancada, guerra dentro de campo. A gente vai ficar de olho e, é claro, assim que tivermos aí a informação correta daquilo que aconteceu, informaremos a vocês na parte da noite. E, gente, como a gente trouxe também lá no início do vídeo, o Vasco hoje vive uma corrida contra o tempo. O Vasco hoje vive, de fato, uma preparação, tanto para essa partida da próxima segunda-feira contra a equipe do Flamengo, quanto também para o fechamento da janela que acontecerá no dia 4 de abril. O Vasco precisará se reforçar. O Vasco, inclusive, vai se reforçar. E temos vários nomes para trazer aqui a vocês neste Fala Gigante. O primeiro, quero falar sobre Igor Coronado, uma negociação que de fato o Vasco se interessou, porém acabou não andando. O Igor Coronado é um jogador de muita qualidade, um meio-campo, camisa 10, que veste hoje a camisa do Al Ittihad, do futebol árabe. O contrato dele estava sendo encerrado e o Vasco, mais 7 clubes do futebol brasileiro, procuraram o jogador para negociar. E segundo informações aí do empresário do Igor Coronado, em contato com o Jorge Nicola, o Vasco foi o clube brasileiro mais próximo de acertar a contratação do atleta, que crava, de fato, o desejo que o Vasco hoje tem no mercado de um camisa 10, pois ficou muito próximo, há semanas atrás, de fechar com o jogador para a posição. Porém, o Igor acabou optando por renovar o seu contrato com o Al Ittihad até 2025. Com isso, ele ganhando aí 5 milhões de dólares por temporada, ele preferiu ficar na Arábia Saudita e não fechar com o gigante da colina. Porém é importante, é claro, né? É chato, a gente vê que foi uma negociação que melou, mas é muito interessante a gente ver que o Vasco está focado realmente em trazer um camisa 10. Então nesse momento muitas movimentações que irão acontecer até o dia 4 de abril, que é a data de fechamento da janela, serão focadas exatamente nesse meio campo, nesse camisa 10, nesse pensador que hoje o Vasco ainda não tem. Tem o Nenê, mas sabemos que infelizmente não tem mais condições dele ser aí uma peça fundamental para o setor de meio campo do Vasco. Outro nome aí também é importante falar, Luciano Jubá. Luciano Jubá, que novamente vem se destacando, novamente se destacou numa partida do Sport nessa última quarta-feira, carimbou a trave. Ele hoje é o artilheiro e o líder em participações em gols da equipe pernambucana. Em 16 jogos são 8 gols marcados e 7 assistências dadas, ou seja, são 15 participações em gols em 16 jogos, uma média de quase uma participação em gol por jogo, um número impressionante.
por um atleta que tem apenas 23 anos, é prata da casa, é prata da Ilha do Recife. É um jogador que é realmente diferente e hoje é alvo constante de vários clubes do futebol brasileiro. Informações que eu tive junto ao empresário de jogador. Botafogo e Bahia de fato apresentaram uma proposta ao Sport, mas negada. O Sport não aceitou a proposta desses dois clubes. E hoje, gente, o GE trouxe uma notícia a mais. Foi confirmado que o Vasco vem monitorando o Jubá desde o início do ano. Inclusive chegou a conversar sim com o staff do jogador e discutiu valores. Valores foram discutidos com relação a uma chegada do Luciano Jubá ao Vasco da Gama. Além do Vasco também, o Cruzeiro fez sondagem sobre a prata da casa, mas não houve um avanço tal qual igual ao Gigante da Colina. Então essa é a situação. Sport não quer vender o atleta. Luciano Jubá tem contrato com o Sport até o meio do ano. Bahia e Botafogo fizeram uma proposta negadas pelo clube pernambucano. Vasco foi até o empresário que soube, né, realmente valores, soube aí o que o Vasco poderia fazer para tentar a contratação do atleta, mas até o momento não formalizou nada junto ao Sport. O que atrapalha muito o Vasco nessa situação é a má relação com o clube pernambucano por tudo aquilo que aconteceu na Ilha do Retiro lá no ano passado. Isso atrapalha uma negociação do Luciano Jubá. Mas é um jogador, gente, de muita qualidade, é um atleta que deseja assim sair. Hoje o Sport joga a Série B do Campeonato Brasileiro. Luciano Jubá teria um desejo de disputar uma Série A por um clube não maior, porque o Sport tem a sua grandeza, mas um clube que realmente deu uma estrutura melhor para a sua carreira. E ele tem contrato com o Sport apenas até o meio do ano, ou seja, nesse momento ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube e sem nenhum tipo de retorno financeiro ao Sport. Ele quer dar esse retorno financeiro ao clube pernambucano, então exatamente por esse motivo não assinou com ninguém e está aguardando a melhor proposta possível para que tanto ele venha a ser favorecido chegando a um grande clube, quanto também o Sport venha a ser favorecido fechando aí o ano, fechando esse início de ano nesse primeiro semestre com caixa favorável. Vamos ficar de olho, é um jogador que interessa, numa posição carente, que é a ponta esquerda, de 23 anos, jogador jovem, que poderia agregar muito aí a esse elenco do Vasco. Outra informação bem rápida, gente, sobre o Zanocelo. Vinícius Zanocelo, volante do Santos, que não quer permanecer no clube paulista, ontem não atuou com a camisa do Santos pela Copa do Brasil. O Santos só tinha essa partida no mês de março, ou seja, ficará agora o mês todo sem jogar, apenas treinando, e o Vinícius Zanocelo quer jogar em um outro clube. Informação que tivemos aí nessas últimas horas é que intermediários do Vasco da Gama procuraram o Santos e sondaram a possibilidade de um empréstimo do Zanocelo ao Vasco, ou seja, ao invés de uma proposta financeira, de um pagamento, como o Vasco estava proposto a fazer lá no início do ano por 32 milhões de reais, hoje a ideia do Vasco é o empréstimo. E quem fez isso foram os próprios diretores do Vasco da Gama, indo até o Santos e pedindo aí realmente o empréstimo do jogador. Porém, o Santos não está disposto a emprestar o atleta. O Santos acredita que vai receber propostas melhores pelo Zanocelo em breve, então vai esperar. Não vai aceitar uma proposta pelo jogador, mesmo ele não querendo permanecer no clube paulista. Santos sabe do desejo do Zanocelo, Santos sabe que dificilmente terá um ambiente agradável para o Zanocelo permanecer e ter um crescimento dentro do Santos. Então o Vasco, sabendo disso, deve aguardar também, vai agir com muita cautela no mercado, como vem agindo, muita segurança, inclusive, para contratar esse atleta, que é uma grande oportunidade de mercado, 23 anos, jogador de muita qualidade, que se destacou muito vestindo a camisa do Santos nessa última temporada, é jogador de seleção brasileira sub-20 e poderia agregar muito aí a esse elenco, o Cruz Maltino. Ficaremos de olho. O Vasco segue negociando, fez essa primeira proposta de empréstimo, não aceita, mas vai seguir sim de olho na contratação do jogador. E, gente, duas informações rápidas aqui também sobre mercado. Dois jogadores jovens. O primeiro, Matias Ezequiel Abaldo Menhoiou. É um uruguaio de apenas 18 anos, canhoto, 1,72 m e 56 kg. Com a informação que temos aqui a trazer a vocês sobre a situação desse uruguaio. O Vasco demonstrou interesse na contratação desse atacante, que hoje pertence ao Defensor e é da seleção sub-20 do Uruguai. Se destacou muito vestindo a camisa do Uruguai nesse último Sul-Americano sub-20, foram 5 partidas, e pelo Defensor, com apenas 18 anos, gente, ele já tem mais de 30 jogos no profissional. Estreou no Defensor Sporting com apenas 16 anos. É uma das grandes revelações aí do futebol uruguaio. Na última temporada 2022 foram 26 partidas e 2 gols marcados, e nessa temporada, em apenas 4 jogos, ele já marcou um gol. Volto a repetir, é uma grande promessa de apenas 18 anos, e o Vasco nesse momento realmente se interessou pela contratação desse jogador. O Vasco vai investir muito nesses jogadores jovens do futebol sul-americano para já trazer eles mais novos ao Rio de Janeiro, eles se desenvolverem aqui e já chegar no profissional
mais pronto. Uma pessoa do clube uruguaio que confidenciou que de fato o assunto já está rolando no vestiário entre os colegas da equipe do Defensa e Justiça, do Defensor, perdão, do Uruguai, né, com esse jovem de 18 anos, sobre a possibilidade de uma chegada dele ao Vasco da Gama. Quem trouxe essa informação aí foi o Jorge Nicola, um grande jornalista. Então, de fato, o Vasco se interessou. Hoje tem conversas e há uma expectativa aí sobre a chegada desse grande nome, dessa grande promessa do futebol uruguaio ao gigante da Corine. Por fim, gente, uma outra informação que se trata do Bruno Zapelli. Bruno Zapelli é um italiano com dupla nacionalidade também argentina, de 20 anos, que atua pelo Belgrano do futebol argentino. Ele é meia, tem aí 5 jogos nessa temporada e 37 jogos na última temporada. Em 2021 foram 33 partidas e 1 gol marcado. Qual é a situação? Fortaleza se interessou pela contratação do atleta, porém o Vasco também está aí na mira desse jogador, meio-campista, recém-convocado para a seleção italiana sub-21, jogador de bastante qualidade que interessa ao gigante da Corina. Ainda não temos informações sobre a que pé está o momento. A gente sabe do grande interesse do Fortaleza, mas sabemos também agora que o Vasco se interessa pela contratação desse atleta. Bons nomes, torcedor? Deixe a sua opinião nos comentários, a gente, é claro, vai ficar de olho nessa tarde para buscar mais novidades e assim que tivermos tudo, traremos para vocês. Vasco segue ativo no mercado, é uma corrida contra o tempo, pois no dia 4 fecha a janela e o Vasco terá que ter o elenco fechado para a disputa das competições. Vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e saudações vascaínas.